Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Quero falar hoje de uma história que está no Evangelho de Marcos e essa história é uma história muito conhecida, mas eu tenho certeza que ela, mais uma vez, como palavra de Deus, edificará a sua vida. O livro de Marcos, já falei, né? Capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para a outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Aí eu vou pular aqui para o versículo 35, depois eu explico o que tem nesse meio aqui. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Jesus, certo momento, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava aqui nessa frase cometendo nenhum tipo de exagero. Nessa afirmação, Jesus não está em nada saindo fora daquilo que de fato ele é. Ele não estava exagerando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, então eu entendo também que ele é o único caminho e que não existe outro caminho para o homem se achegar a Deus que não seja o Senhor Jesus. E ele não se tornou esse caminho após a sua morte. Não. Aqui, enquanto ele está trabalhando, curando, pregando, ele já está se declarando o caminho. Isso confunde muito quando Jesus faz essa afirmação, quando Jesus se declara filho de Deus. E essas afirmações, revelações também, fazem com que os judeus ali fiquem muitos, claro, judeus na questão de sacerdotes, nas questões ali daqueles fariseus, eles ficavam muito furiosos com aquilo. Porque como alguém simples, como alguém com roupas que não chamam atenção, alguém que visualmente não demonstra aquela religiosidade que eles carregavam em suas vestes, como esse alguém poderia se declarar filho de Deus? Se fosse para alguém se declarar algo, fossem eles, pois carregavam em suas vestes, na sua forma de andar, no seu jeito de falar, em sua imponência à religiosidade. E aqui nós vemos nessa história que o chefe, um dos principais da sinagoga, procura Jesus.
Isso faz nós imaginarmos o que passou na cabeça de Jairo. Eu sou um dos principais da sinagoga. Se fosse para alguém precisar de ajuda, esse alguém não seria o Jairo. O Jairo estava suprido, estava guardado pelas camadas de proteção religiosa, mas aquelas camadas de proteção religiosa não foram capazes de proteger a sua família, não foram capazes de proteger a sua filha. E o Jairo também é obrigado a olhar para o que Cristo está fazendo. E ao olhar para o que Cristo está fazendo, o Jairo, ele começa a pensar, olha, as roupas dele são diferentes. Ele não é como nós. Ele é simples. Ele conversa com pessoas pobres, pessoas enfermas, pessoas pecadoras, pessoas que nós abominamos. Mas ele tem mudado a vida dessas pessoas. Aquele que era cego, ele deu visão. Aquele que era coxo, ele fez andar. Aquela que era prostituta, hoje vive uma vida do lado dele, o seguindo com fidelidade. Eu sei que ele de alguma forma pode intervir. Eu sei que de alguma forma há um poder sobre ele que pode paralisar a ação da morte, que pode paralisar a ação de uma doença. E esse pensamento faz com que o Jairo desça do seu pedestal, desça da sua majestade e vá até mesmo se arriscando, porque ele seria mal visto diante do seu próprio povo. Ô, Jairo, você está ficando maluco? Você é o nosso chefe, você é o nosso líder e você está se rendendo a esse homem? Mas o Jairo, ele está sendo tocado por uma porta que muitos de nós já tivemos essa porta aberta em nossa vida. E quando abre essa porta na nossa vida, isso mexe muito com a gente. E isso mexe muito com a gente. É a porta da dor. A porta da dor faz com que a gente repense muitas coisas. A porta da dor faz com que muitas pessoas que têm dinheiro valorizem a saúde. Pessoas que têm fama, que têm status, que têm, sabe, o reconhecimento da massa, faz com que essas pessoas valorizem um abraço, valorizem um copo com água. Então, quando nós estamos diante da dor, principalmente aqui um pai vendo a sua filha enferma, e ali a palavra demonstra que há uma nitidez de entendimento na questão de que ela está à beira da morte. Ela está não simplesmente com um resfriado, não. Ela está enferma à beira da morte. Alguém precisa intervir, pois aquela menina está morrendo. Não é à toa que no desenrolar da história ela morre. Aqui nós estamos diante de um milagre de ressurreição. E a Bíblia diz que o Jairo, ele chega até o Senhor, e a Bíblia diz, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela viva, para que ela seja salva. E a Bíblia diz que Jesus vai. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele não perde nenhuma oportunidade que lhe é dada. Quando nós damos a oportunidade, através da nossa fé, através da abertura do nosso coração, Jesus não perde a oportunidade. Ele vai operar o milagre, e ele vai fazer novos seguidores. E a Bíblia diz que Jesus foi. E no meio do caminho, sempre gosto dessa colocação, o meio do caminho. Sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. E ali, o que aconteceu
no meio do caminho. A Bíblia diz que no meio do caminho a multidão estava seguindo Jesus, que estava indo para a casa de Jairo. E no meio do caminho, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, ela determinou: se apenas eu tocar em Jesus, eu ficarei curado. Lembra daquele pensamento do Jairo? Eu sou o chefe lá da sinagoga. Sou um homem importante. Acabei de fazer um convite a Jesus, há uma súplica ao Senhor Jesus, e ele está indo na minha casa. Ele está indo na casa de um homem importante. E no meio do caminho, uma mulher, entre aspas, sem importância alguma, impede Jesus de continuar. E aí o Jairo podia esperar que Jesus pudesse falar: gente, eu estou indo para a casa de Jairo, agora eu não vou poder atender nenhum de vocês. Mas ele não é desse jeito. Ele vai mostrar para o Jairo que a mesma importância daquela mulher que estava sofrendo era a mesma importância dele que estava sofrendo, da filha que estava sofrendo. Ele é o caminho. E ele está mostrando para o Jairo: Jairo, tanto você como outros vão me reconhecer como o caminho, a verdade e a vida. E ele para, pergunta quem o tocou, e aí você conhece o desenrolar da história. Aquela mulher se revela, ele diz: filha, a tua fé te salvou. E nesse momento eu acredito, já preguei isso diversas vezes, que a fé de Jairo, ela também nesse momento é uma fé que aumenta. Puxa, ele acabou de fazer um milagre numa mulher de 12 anos. A minha filha tem 12 anos. Ele também vai curar minha filha. Só que chegando perto da casa de Jairo, a Bíblia diz que alguns já vieram dar a má notícia. E a má notícia foi: Jairo, não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Jairo, você foi um belo pai, você foi esforçado. Então ali já começou a vir um consolo. E nesse momento, imediatamente, o Senhor Jesus, ele vai afastar todos que não estão ali para ajudar. Todos que não estão ali com o mesmo propósito que o Jairo. Ele esvazia aquele lugar para que fique só o pai, a mãe e os discípulos. E eles entram aonde a menina está. E ali o Senhor Jesus vai ressuscitar ela. Vamos às considerações finais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é indiscutível. É indiscutível. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Será que você não está vivendo um momento de abertura para que você possa, através da fé, através da oração, dar a oportunidade para que Cristo ele venha e ele faça. Ele faça o que ele faz de melhor: salvar uma vida, salvar uma família inteira. Outra consideração: muitas vezes o Senhor, para ter acesso a um lugar, ele vai precisar esvaziar aquele lugar. Muitas vezes, agora trazendo de maneira alegórica ali, Jesus tirou pessoas do lugar, mas muitas vezes é necessário ele entrar e tirar pensamentos, tirar ali posições, planos, projetos. Ele precisa esvaziar muitas vezes a minha mente para que ele possa ter acesso ao lugar onde ele precisa entrar para operar o milagre. Então eu queria deixar hoje esses 3 pensamentos com você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para o sumo sacerdote, ele é o caminho para o sacerdote, ele é o caminho para a prostituta, ele é o caminho para o adúltero, ele é o caminho para o homem fiel, ele é o caminho para a criança esforçada, ele é o caminho para a criança bagunceira, ele é o caminho para todos. E outra coisa, será que nós não estamos vivendo um momento de dor e não estamos aproveitando a nossa dor
para oportunizar a ação de Cristo. E por último, como eu disse aqui, há uma necessidade dele esvaziar para que ele tenha acesso. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus. Deus, do fundo do meu coração, eu espero que essa mensagem tenha ajudado alguém. Espero que essa mensagem tenha entrado em alguma casa, tenha entrado agora, Pai, nesse coração, nessa vida, fazendo, meu Deus, com que essa pessoa, Pai, ela, no nome de Jesus, tenha ouvido aquilo que ela precisava ouvir para poder mudar, para poder sair dessa situação. Pai, talvez até alguém aqui está precisando que o Senhor visite um filho, que o Senhor visite uma filha, que o Senhor visite um parente. Pai, essa é a oportunidade. A dor, Pai, ela para muitos é um momento de destruição, mas para aqueles que se aproximam de Cristo na dor, ela é uma oportunidade. Esvazie, Pai, todos os pensamentos, ou até mesmo, se preciso for, tire pessoas que estão nesse momento sendo usadas para que esta pessoa não olhe para ti. Pai, tu és o caminho, a verdade e a vida, e é em ti que nós cremos. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Pai, iniciando esta semana com o devocional. Eu coloco tudo em tuas mãos e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Olá, meu nome é Diego.